entendido o preço médio que você viu lá atrás, na primeira estratégia, entendido na aula anterior a estratégia do Luiz Barsi de dividendos, vamos para a mais famosa de todas, Buy and Hold, no português, comprar e segurar. O próprio Luiz Barsi é adepto a essa estratégia. E ela é muito simples. Se você acredita na empresa, se você sabe que ela tem potencial de crescimento de longo prazo, que ela tem alguma vantagem competitiva no mercado em que ela atua, você vai comprar ações sem validade, sem pensamento de venda, apenas segurar elas e o tempo vai te entregar resultados. Então, um bom exemplo disso foi uma matéria da Exame que mostrou que o próprio Luiz Barsi, que a gente comentou na aula anterior, comprou ações do Banco do Brasil em 1972 por 60 centavos. Nossa, e hoje está por mais de R$30. Então são quase 50 anos com essa ação. Mais de 50 anos. Então, com essa ação, uma valorização assim gigante em Banco do Brasil. E não tem como falar sobre a estratégia Buy and Hold sem falar sobre o maior investidor do mundo. Se você não conhece o Warren Buffett, se você nunca ouviu falar sobre ele, eu recomendo fortemente que você estude a vida desse senhor. Eu já li mais de 4 livros sobre Warren Buffett. E meu trabalho de conclusão de curso, tanto de graduação quanto de MBA, foi baseado no método americano de análise financeira fundamentalista, na qual já foi comprovado e dá certo. E você aprendeu isso no módulo sobre análise fundamentalista e indicadores. Então vamos lá. Eu sempre gosto assim, de estudar o contexto que envolve essa metodologia, a metodologia do Warren Buffett. Então, como todo homem inteligente, a gente vê muito isso na prática, Buffett tinha um mentor, alguém que ensinou o que ele precisava sobre o mercado de ações. E esse cara foi o Benjamin Graham, o autor de um grande best-seller, O Investidor Inteligente. Li esse livro anos e anos atrás. E o próprio Warren Buffett intitula como seu livro de cabeceira, como a Bíblia do Investidor. E o grande ponto é que o Graham ele encontrava ótimas empresas e utilizava métricas de ganho de capital relacionando prazo e rentabilidade. Ou seja, se determinada empresa não me pagou 100% em um ano, ela não é boa. Ou se a empresa já me pagou 100% em 4 meses, eu vou vender ela e vou buscar outro ativo, outra empresa. E essa estratégia ela estava dando certo, o Benjamin Graham estava dando muito certo ali. E o que é que aconteceu? Ele fez muito dinheiro, claro, mas o ponto é que todo bom discípulo termina sendo tão bom ou até melhor que o seu mestre. E o Warren Buffett percebeu que muitas das empresas que o Graham vendia, após bater determinada rentabilidade, continuava crescendo. E ele já tinha vendido, mas ela continuava crescendo. Então, um caso clássico que o Buffett é um dos maiores acionistas é a gigantesca Coca-Cola. Pois é, ele percebeu que empresas com muita vantagem competitiva, lucros constantes, endividamento controlado, uma ótima liquidez, ou seja, capacidade de pagamento, ela continuava crescendo. Ao longo do tempo era uma empresa sólida e continuava crescendo e continuava distribuindo lucro. Enquanto o seu mestre queria vender, ele simplesmente entendeu. Bastava segurar a ação e ela continuaria a crescer ao longo do tempo. Então, a grande conclusão dessa história é que o Warren Buffett é considerado o pai de todos os buy and holders e nos ensina muito sobre aprender a ser sócios das empresas e não apenas um capitalista querendo ter um lucro X e sair da empresa depois estou fora. Não funciona assim. A gente fala assim que longo prazo ganha. Por isso o Warren Buffett diz, nosso período favorito de manutenção de uma ação é para sempre. Perceba que as estratégias se combinam e se tornam ainda mais fortes quando elas são utilizadas juntas. Então eu te pergunto, e aí, o que é que você achou? Gostou dessa aula? Conseguiu entender? Teve dúvida? Manda pra gente, conta conosco, repete a aula, assiste novamente e vamos embora. Até a próxima aula.